Olá, comunidade Plantec, aqui Ricardo Torres, hoje Plantec Talks, terceira temporada, terceira edição, recebendo o Thiago Guedes, o CEO da Deserve, para falar de cibersegurança. A gente está muito preocupado com isso. Vem para cá, Thiago. Bom, tá aqui, Ricardo. Tudo bem, Thiago? Obrigado, viu, por ter vindo. Fique à vontade. Convite. Vamos ver o que temos para essa turma toda aqui, que é amiga da Plantec. Thiago, primeiro um pouquinho de você. Como é que você começou na Deserve? O que você estudou? Você é um curioso? Legal. Minha base toda de formação foi de segurança da informação, né? Então, fiz o técnico em informática, fiz segurança da informação na Unicinos, fiz o MBA na Unicinos também. Sei o certificado pela Computia, pela Exim. Minha trajetória sempre foi de técnico, né? E daí foi quando, em 2012, a gente fundou a Deserve com esse foco em segurança da informação e privacidade. E hoje a gente está aqui falando um pouquinho de uma parceria em cibersegurança, não é? É isso mesmo. Olha que absurdo, né? E conta um pouquinho então sobre a Deserve, né? Essa empresa que você fundou e hoje dirige. Como é que é a Deserve e por que a gente está pensando em fazer essa parceria ou estamos lançando essa parceria? Legal, Ricardo. A Deserve nasceu em 2012 na cidade de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Foi a nossa base. E por muito tempo a gente focou só na região do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho um sócio, né, chamado Flávio Silva, que ele mora em São Paulo, então a gente sempre tivemos contato aqui com a região de São Paulo. E aos poucos a Deserve foi crescendo em vendas de São Paulo, tanto que hoje São Paulo é 60% do faturamento da empresa. Então, aconteceu que o meu sócio saiu de São Paulo, foi para o Sul, e eu queria continuar em São Paulo. Eu peguei minha família e vim para São Paulo. Agora estou em Jundiaí, a gente trocou, exatamente. E, cara, a gente sempre está focando em segurança da informação e privacidade usando o que há de melhor no mercado. A gente, ao contrário de quem tu perguntou, né, se eu era um curioso, né, eu não acredito muito de fazer as coisas assim da cabeça, né, principalmente quando a gente vai falar de segurança da informação e de compliance. Então a gente usa frameworks como a ISO 27001, o NIST, a LGPD, para dar uma segurança mesmo e uma estrutura de governança que seja sustentável, né. Então, por isso que hoje a gente foca muito nesses padrões. Mas talvez o nosso canal, revendedores, instaladores, os integradores, eles pensem assim, mas eu só vendo câmeras e telefones IP. Ótimo. E aí? Então, aí que mora um problema. Né? O que acontece? Hoje, qualquer item que esteja aberto para a internet, como câmera, como CCTV, como portão, qualquer coisa que tenha IP, é possível de ser invadido. Né? Se tiver comunicação com a internet, isso é praticamente certo, mas existem ataques de dentro da organização, também pode ser feito. E até eu comentava no almoço, né? Hoje tem até uns sites onde você pode acessar uma série de câmeras que estão abertas, então tu consegue ver casa de pessoas, portões, ruas, porque a galera vai descobrindo essas câmeras e vai subindo nesse site, câmeras que são inseguras. Então, senha padrão, firmware desatualizado, não tem alguma política de firewall que bloqueie, tudo isso representa risco e uma brecha aí bastante grande, né? Então, a ideia nossa é justamente reduzir isso e mitigar, né? Reduzir no mínimo possível o risco de esse incidente acontecer. E como é que vocês enxergam a evolução, né, dessas ameaças no dia a dia, né? A gente recebe, às vezes, algum integrador como, inclusive o Gabriel, nosso suporte N2, né? O Rodolfo, né? E também o pessoal de segurança eletrônica, eles ficam muito preocupados com essa parte de segurança. Como é que isso tem se desenvolvido? A gente ouviu dizer de várias empresas que foram atacadas, né? Como é que isso tem acontecido? Então, como a gente participa de vários eventos, um dos maiores eventos de cibersegurança é a RCA, que acontece na Califórnia anualmente. E foi posto lá que um dos maiores problemas que a gente tem em cibersegurança hoje são, inclusive, países, né, atuando aí no crime, né? Por exemplo, países reconhecidamente problemáticos são a China, Rússia e Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem parte da receita do PIB dele em roubo de criptomoedas. Então, imagina, ransomware, etc. Então, está cada vez mais acirrado essa guerra cibernética, né? E qual é a diferença hoje? Hoje em dia, a gente está falando muito de IoT, né? Hoje em dia, se você for na sua casa, na casa de quem está escutando, facilmente você vê que você tem pelo menos 10 IPs lá. É o seu
seu modem, é seu celular, é seu tablet, é televisão que é smart, talvez você tenha alguma coisa de IoT, a sua cortina talvez seja inteligente, a sua lâmpada talvez seja inteligente, talvez você tenha uma Alexa. Então, é muito rápido. Aspirador que pode te dar uma rasteira. Tu viu essa notícia? Né? Começou a xingar a família. Então, é muito rápido de você começar a ter esse problema. Então, o que eu estava trazendo para a gente pensar? Hoje, como tudo está conectado à internet e cada vez mais acesso está facilitado, então os atacantes fazem o quê? Rodam um bot, fazem scan na rede inteira e procuram achando aí vulnerabilidades. Né? Eu mesmo posso entrar agora, acessar um site, fazer uma varredura e tentar achar alguma câmera, por exemplo, com senha padrão. Eu tenho um site chamado Shogun lá, que tu bota alguns parâmetros lá e faz uma varredura na internet. Tu pode achar hoje uma câmera liberada de cara para a internet. Então, está cada vez mais fácil esse ataque. E assim, foi aí que a gente conversou, né? A gente tem conversado muito, né? E eu fiquei pensando no seguinte cenário, né? Se tem um problema, uma vulnerabilidade, você tem uma grande oportunidade, não é isso? Como é que você enxerga, então, para o canal integrador, né? O que é que a gente pode pensar em termos de valores que eles podem gerar para os seus clientes? Porque instalar uma câmera de qualquer modo é algo fácil, né? Mas você fazer isso de modo seguro então, é diferente. Exato. O canal integrador, Ricardo, acho que hoje tem uma grande oportunidade na mão, né? Pois o cliente já confia no canal integrador. Ele já tem essa abertura dentro do canal integrador. Então, o cliente do canal integrador, por exemplo, vai a um hospital, é um condomínio, é uma indústria, já contratou para fazer algum tipo de serviço, seja instalar um CFTV, um NVR, um DVR, enfim, não importa. Então, já existe essa confiança. Mas qual é o benefício que a DCERV pode trazer via Plantec? Em primeiro lugar, a gente pode agregar valor para esse cliente que já confia no integrador. A gente pode agregar um novo nível de serviço. Além disso, uma nova receita. E o que o integrador ganha com a parceria? Talvez a curva de aprendizado do integrador para se tornar um especialista em cibersegurança seja bastante longa, né? Ela é super possível, mas talvez vai precisar aí de alguns anos de preparo. Ela já pode subcontratar o serviço da DCERV em parceria com a Plantec, entregando mais valor de forma imediata e já aumentando o ticket. Por exemplo, se eu vou vender um 3CX, por exemplo, né? Porque eu já não vendo a instalação, a configuração, as políticas de faro que eu vou fazer, né? Já vou deixar prontos os ramais configurados, o cliente já recebe isso pronto. O integrador já entrega a solução pronta, não vende só a solução. E de modo seguro. E de modo seguro, exatamente. Então, a gente, e com zero downtime, porque também tem a percepção de valor, né? Quando a gente entrega uma ferramenta que ela não funciona de princípio, porque precisa configurar alguma coisa, a tua percepção de qualidade ela cai, né? Então, a gente pode garantir que essa entrega ela seja mais robusta e mais atraente para o cliente final. Então, o integrador pode contar conosco nesse braço também, seja de agregar valor, seja de aumentar a receita e também a percepção de qualidade da entrega. Muito bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, né? O pessoal sempre fala, comigo não vai acontecer, né? Vamos falar um pouquinho de riscos concretos, né? Na experiência de vocês, quais são os erros, e provavelmente o nosso canal também comete, porque eles estão inseridos em todo esse cenário de comunicações, quais são os pecados capitais de cibersegurança que vivem acontecendo em segurança eletrônica, redes IP e telefones IP? Isso é muito interessante, tá? Porque existem cuidados básicos que a pessoa que está nos escutando agora pode fazer hoje mesmo. Número 1, né? Garantir que o produto que foi instalado seja alterada a senha padrão, né? Tem muito produto aí que já vem com algum usuário e senha, tipo admin, né? Então, imediatamente trocar e botar uma senha forte. Isso acontece, né? Então, trocar a senha de imediato. O duplo fator de autenticação. Algumas soluções permitem que você ative um duplo fator de autenticação, seja por um token gerado no seu celular, seja por um SMS, seja de repente por um e-mail. Então, duplo fator de autenticação hoje em dia é essencial. Agora, Thiago, aí o cliente reclama, mas isso é incômodo, agora eu tenho que fazer uma dupla autenticação, é desconfortável. Então, uma das formas, a ISO 27001, ela tem uma parte da norma que é de gestão de risco, no qual a gente consegue fazer um cálculo do risco que tem para o negócio caso exista algum incidente. Por exemplo, voltando à questão da telefonia, quanto custa de repente a minha telefonia parar um dia inteiro? Né?
Quanto custa, de repente, alguém acessar minhas câmeras e ver como é que está sendo o meu estoque, quem são os diretores, os horários que os funcionários trabalham. Quanto que custa, de repente, eu ter um acesso indevido ao meu servidor, um sequestro de dados via ransomware. Então, é uma forma de demonstrar que sim, né, a gente tem uma etapa a mais, que antes talvez não tinha, eu botava a senha e já entrava, né? Agora tem que botar uma contrassenha, então eu tenho uma etapa a mais, mas eu aumento a minha segurança. Isso aqui é nem o condomínio, né, que briga com o segurança porque impediu que uma pessoa entrasse diretamente, né? Ricardo, essa analogia é a perfeita para esse tipo de coisa, porque na nossa casa a gente entende que a gente tem que fechar a porta, a gente tem que fechar a janela, a gente de repente tem que ter um cachorro, tem que ter uma cerca elétrica, de repente vai ter uma segurança privada, né? Mas na TI às vezes não. A pessoa entende às vezes na segurança da informação que porque fechou a porta pode deixar a janela aberta. E não é assim, né? Tu tem que ter várias camadas de segurança para reduzir o teu risco, né? E aí sim, então, sim, acaba que tu tem mais etapas, mas isso tem um porquê, é para garantir a tua segurança. Em termos de construção da rede, é uma rede única, sem segmentos? Não, de forma nenhuma. A segmentação da rede, ela é uma parte importante da segurança da informação, né? Então, por exemplo, você pode fazer a parte de segmentar as redes através de VLAN, né? Que muitos dispositivos aí, de entrada já têm essa capacidade, né? E isso já evita existe um nome de ataque que é o ataque lateral. Então, às vezes, um atacante contaminou uma máquina. E através daquela máquina ele tenta contaminar de forma lateral as outras. Então se você tem um segmento grande de rede, todo mundo na mesma rede, pode ser que uma máquina contaminada contamine todas as demais e prejudicando inteiramente a tua rede, né? Então isolar, né? Quanto mais isolado tiver o teu problema, deu problema só no administrativo, mas não afetou meu servidor. Bom, então tu tem uma penalidade, um custo muito mais reduzido do que se tu tiver na tua rede inteira. Então, essa parte de segmentação de rede é muito importante. Bom, e claro que às vezes acontece alguma coisa, né? Redundância? Redundância sempre. Hoje em dia, como a gente estava falando antes, tudo tem IP, né? Então a gente tem uma dependência muito maior de internet. Então, tu tem que ter mais de uma link de internet. Isso já é meio padrão nas empresas, mas sabe o que não é padrão? Esses links na internet vêm no mesmo file, por exemplo. E daí o file cai tudo. Por mais que tu tenha duas links, né? Então, tu tem que ter uma redundância, de repente, pensar em redundância para o faro, pensar em redundância para o switch, né? Pensar se você tem um cascateamento de switch, né? Como é que é esse uplink, de repente, em operações críticas, como um centro de distribuição, que tu não pode parar. Imagina o teu centro de distribuição ficar parado por causa de um switch. Então, de repente, se tu tem uma redundância no teu switch, ou tem outros dois caminhos para te fazer, mais de um uplink, né? Então, se tu configurar essa tua rede pensando em garantir disponibilidade, tu reduz os teus custos operacionais também. E entra naquele ponto que a gente estava falando antes, do tipo, é mais burocrático? Talvez seja, mas tu vai ter aí mais garantia que a tua operação não vai parar. E quanto ao uso de protocolos inseguros ou legados, né? Esse é outro ponto também, né? A gente tem muitas pessoas que estão acostumadas a usar sempre o que está à mão, né? Exato. E aí? Tem duas coisas sobre isso, tá, Ricardo? A gente hoje vê nas empresas que funcionou, não mexe mais, né? Sim. A pessoa vai lá, instalou um sistema, botou um switch um dia, configurou, se funcionou, não mexe mais. Mas tem um problema. De repente, esse switch ele vai ter um problema de falta de atualização de firmware. Isso é um ponto, né? Outro ponto, de repente o end of life daquele switch chegou e como ninguém dá manutenção nisso, nem viu. Daqui a pouco o próprio fabricante parou de dar suporte para aquele equipamento, uma brecha de segurança. E por fim, isso que tu falaste é o seguinte, daqui a pouco eu vou usar um equipamento que usa um Telnet, um FTP, protocolos reconhecidamente inseguros, um SNMP versão 1, né, que são os protocolos que a gente sabidamente desconhecidos, inseguros, mas como ninguém dá atualização para isso, ninguém dá essa manutenção, eles ficam lá funcionando e daqui a pouco pode ser uma porta de entrada para um atacante. Além disso, quando a gente compra um equipamento, vem um monte de coisa por padrão, né? E às vezes o integrador, talvez ele não lembre de desativar o que ele não usa, né? Então, aumentando o perímetro de ataque que ele tem. Então, ele tem que reduzir as portas de entrada, não aumentar. Só o que está sendo usado. Exatamente. Estreitar o que... Eu só vou deixar o protocolo X, que é o que eu uso, e nada mais, bloquear todo o resto. Aproveita. Gente. Bom conselho, hein? Vamos... Desativa tudo que a gente não usa. Exato. Tá? Dá mais trabalho, evidentemente, mas é mais seguro.
Isso dá trabalho e a gente pode fazer via DServe isso, né? Ou o integrador pode fazer junto com a gente isso. E ele mesmo pode fazer, se ele, na hora da implementação, pode considerar isso também. Mas não é, a gente vai pensar na implementação, na sustentação e depois na melhoria. Então, eu fiz uma primeira vez, eu tenho que, de vez em quando, revisar isso aqui. E, de repente, em algum momento lá na frente, eu tenho que estar preparado para retocar. Eu só ia fazer um gancho no item anterior, que hoje em dia, muitos equipamentos permitem redução aí de acesso por posição geográfica. Então, eu posso, por exemplo, assim, eu sou uma empresa que atendo só Brasil, né? Para que eu vou deixar o mundo acessar? Então, eu restringo para um range de IPs só do Brasil, reduzindo, então, o risco da China, que a gente falou de Rússia, Coreia do Norte. Então, qualquer lugar do mundo que não seja o Brasil não pode acessar aquela minha solução. Isso já reduz de forma gigante, né? O meu risco. Acho que hoje no suporte do 3CX eu estava vendo algo a respeito do DID. Não use esses países, né? Exato. É a mesma coisa para o IP, né? É possível. E em termos de qualidade de serviço, né? A gente, como trabalha com voz ou trabalha com imagem, né? Uma das coisas que é bastante difícil é você fazer a concorrência, né? Da voz com o tráfego ou de internet ou de dados do cliente, né? Esse tipo de implementação também é importante, né? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque hoje a gente, quando a gente vai fazer uma implementação, daí vem no manual do 3CX, tem que liberar a porta tal protocolo, mas que às vezes a minha telefonia e o meu vídeo concorrem com uma série de outras coisas. A minha telefonia vai concorrer com alguém que está olhando no YouTube, vai concorrer com alguém que está... o suporte técnico. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma regra de QoS, vou ter que fazer priorização de tráfego, né? De repente eu vou ter que dedicar algum link específico para que eu tenha uma melhor experiência na voz. A voz, se eu não me engano, é 3 milissegundos a tolerância, né, entre falhas. Então, tu começa a falar com alguém que picota muito, tu já perde a paciência, tu não quer mais saber, né? Exatamente. Então, tu tem que ter uma garantia de tráfego que a gente pode fazer via QoS. Isso também está dentro do escopo do nosso trabalho. Que interessante, né? Muito legal esse cenário todo que vocês mostram para a gente, né? Mas você tem um caso marcante, não precisa citar nomes, mas um caso de uma falha que gerou um impacto grave para um cliente. Bom, apesar que quem recebe os newsletters de vários fabricantes, fornecedores, você vê isso só todo dia. É verdade. Empresa tal ficou fora do ar 3 dias porque aconteceu isso. Mas algum caso que te marcou que tem a ver com a nossa área de atuação? Sim, sim. Teve um caso muito interessante que a gente passou, no qual o atacante conseguiu acesso a um dispositivo de câmera que estava com o firmware desatualizado. Então conseguiu acesso, primeiramente, num equipamento, vamos dizer assim, pouco importante, entre aspas, para a organização. Mas a partir daquele ali, ele conseguiu escalar o privilégio dele e acessar a rede de servidores e rodou um ransom e fez o sequestro de dados. A gente conseguiu mitigar o problema, reduzir o problema, voltou backup, fez toda uma reestruturação, mas a empresa parou. Aí as lojas pararam quase o dia inteiro, o time técnico ficou 24 horas trabalhando. É uma rede de lojas atacadistas, né? Então, todo o processo da rede de atacados foi prejudicada por falta de controle. Então, teve remédio? Nesse caso, teve. Às vezes, não tem, porque o ransomware, às vezes, tenta sequestrar, inclusive, o backup. Né? Os atacantes hoje estão focando no backup. Porque daí, se tu não tens o backup, não tem como tu voltar ao estado anterior. E daí, a empresa está vulnerável e vai ter que, talvez, pagar um resgate, né? Dado interessante que mais de 90% das empresas brasileiras, elas pagam resgate de ransomware. Então, aquele dinheiro que... E eles devolvem os dados? Na maioria das vezes, sim. Mas o problema não é esse, cara. O problema é o seguinte. Quando volta, muitas vezes volta um sistema que está... Os arquivos bagunçados, né? O sistema corrompido, né? Até tem uma brincadeira que, entre aspas, aí, o hacker tem que manter a fama dele que ele devolve. Então, por isso que ele devolve. Né? Mas a gente, como especialista, recomenda nunca pagar. Porque não tem nenhuma garantia. E agora tem dupla extorsão, né? Porque daí ele pode devolver uma parte, por exemplo, vamos supor que foi criptografado todo o ambiente, né? Daí alguém pagou, ele devolve só uma parte, só que o RP, vamos supor, que é o mais crítico, ele cobra um valor adicional. Então tem a dupla extorsão agora também. Tu paga 2 vezes pelo resgate. Você vê que o programa de canais dos hackers não é muito bonzinho, né? É isso aí. Tá bom. A gente teve um caso interessante também de um fabricante, né? Uhum. Que o repositório dele de um dos sistemas
foi atacado lá no repositório. E aí ele espalhou, graças a Deus não havia nenhuma, na verdade era mais um ataque para verificar a vulnerabilidade, né? Aí uma empresa como a sua encontrou o problema e hoje, qual a vantagem? Que o fabricante escalou num nível absurdo todos os procedimentos de segurança quando lança uma nova versão, tudo isso, né? Então, às vezes e aí foi muito interessante com a maneira que eles se posicionaram, sendo honesto, né, e transparente, de uma maneira absolutamente correta. Informaram o que aconteceu, o que estava sendo feito, tudo certo até mitigar, né? Mas e se alguém tiver um problema desse? Se alguém tiver um problema de incidente... Né? Nós vamos ser um botão do pânico do site da Atlantec. Né? Enfim, quando alguém sofre algum incidente, a melhor coisa é ter se prevenido lá atrás. Né? Então, depois eu vou falar de segurança de camadas, sobre isso. Mas, teve um incidente. Pode acionar a ADServe. Né? Nós temos uma solução chamada Rapid Response, que é uma solução que a gente vai atrás, vai tentar corrigir, fazer uma análise forense do que aconteceu. Né? Porque não adianta só, de repente, voltar um backup. Porque o que acontece? Às vezes o atacante está dentro da rede. E se eu volto o backup, criptografa de novo. Ele faz de novo. Então, eu tenho que primeiro identificar o que aconteceu, por onde entrou, como reduzir, limpo isso, depois eu vou fazer um restore de backup e depois eu boto o ambiente para funcionar. Né? Mas, o ideal seria a gente trabalhar na prevenção. E daí, um gancho que eu queria falar sobre o teu exemplo anterior do fabricante muitas empresas têm estruturado um programa chamado Programa de Segurança em Camadas. Né? Nenhuma solução hoje é 100% segura. Se tu for ver, por exemplo, o McDonald's tem um incidente de vazamento de dados. Você viu isso? Sim. Né? O Banco XP teve. Exato. Porque ele me mandou um e-mail avisando que tinha vazado. Exato. Tivemos o Banco Central também, recentemente. Banco Central, né? Um fornecedor do Banco Central, né? Um parceiro. Né? Então acontece o seguinte, existe uma estratégia de segurança por camadas. Imagina uma cebola, né? Tem várias camadas. Então não adianta eu ter só um firewall, eu tenho que ter um firewall, eu tenho que ter um antivírus, eu vou ter que ter uma VPN, vou ter que ter um backup, etc, etc, etc. Então, se alguma camada falhar, eu tenho a próxima camada. É por isso que a segurança da informação ela começa na prevenção. Talvez na remediação. Talvez você não tenha todas as ferramentas. Se você não se preparou para aquele incidente, talvez você não tenha todas as ferramentas. E é como eu citei antes. Daqui a pouco, quando a empresa procura a ADServe, para quando o leite já derramou, vai depender muito do que ela fez no passado, que a gente possa resgatar. Será que ela se preocupou com o backup? Será que o backup... outra coisa que as empresas não se preocupam em ter um backup externo a ela. Ela faz backup interno. Então, a empresa foi comprometida. Aconteceu no Rio Grande do Sul lá. Uma empresa de sapatos pegou fogo, né, e fazia backup dentro do próprio data center. Queimou tudo, a empresa acabou. Porque não tinha nenhum dado mais, acabou completamente. Foi tudo queimado. Se tivesse um backup fora, na nuvem, por exemplo, seria um jeito de restaurar esse backup. Sem dúvida. E para evitar essa tragédia, né, como é que você identifica que já tem algum sinal que tem algo errado? A gente tem que, em segurança, ser um pouquinho mais neurótico, né? Por exemplo, se algum comportamento estranho, tua rede começar a estar muito lenta, ela caiu de performance do nada, tu tinha um padrão de comportamento, de repente o teu tráfego começou a ficar muito lento. O que aconteceu? Tem que investigar, pode ter sido um ataque. Outra coisa, de repente tu vê assim, algum usuário que não foi você que cadastrou, entra lá nas câmeras, lá no teu CSTV, entra lá, tem um usuário que ninguém cadastrou, quem foi? O segundo streaming tá para um lugar que você não sabe onde é. Exato, tem um tráfego que você vai lá no seu Fire e vê, tem um tráfego saindo lá para o Chile. Por que está aí esse tráfego? Tem uma VPN estranha. Então, pequenos sinais que fogem da normalidade são um indicador também. Eu configurei essa câmera numa posição X, agora ela está numa posição Y. Quem é que mexeu? Né? Então, tudo isso são pequenos sinais. E sempre está procurando, por exemplo, uma solução como a análise de vulnerabilidade, que está fazendo scan na minha rede. Existem ferramentas que automaticamente ficam escaneando minha rede e verificando a segurança. Então, isso é muito importante acontecer. Tu tem, por exemplo, um CIEM, que é uma espécie de um monitoramento via dashboard. De repente, tu vê no teu CIEM que tem um comportamento anômalo. Está na tua cara, está na tua janela. Isso é muito importante. Né? Da mesma forma que hoje lá a pessoa olha os gráficos de venda dela, né? A TI deveria ter um dashboard olhando o comportamento da rede dela. A gente tem. A gente tem um... Né, Gabriel? O Gabriel está aqui gravando para mim, com a gente, porque é da área dele, ele está aqui nos ajudando, né?
Eu estou falando tu em geral, não Vantec, né? Todos nós, né? Claro, né? E falando um pouquinho sobre... Bom, acho que muito importante tudo isso que aconteceu, né? Mas quais seriam as 3 ações mais simples e muito urgentes que as nossas revendas podem aplicar imediatamente, né, para aumentar a segurança dos clientes? Quick Wins, pode ser. Os Quick Wins, né? Quick Wins. Agora, instalou, garante que está na última atualização do teu firmware, garante que você já trocou a tua senha. Se você puder ativar a duplo fator de autenticação, faça isso imediatamente. Garanta que você tem segmentação de rede. No mínimo, os servidores e rede tem que estar em redes diferentes, a gente chama de DMZ, mas é interessante que, por exemplo, um NVR, por exemplo, esteja numa rede separada também para não competir com a tua rede LAN. Né? Então, segmentar esses serviços. Mas você sabe que isso é uma coisa comum, né? Mas, talvez pelo motivo errado, o pessoal faz desse jeito. Eles ficam com medo que o tráfego de uma câmera ou de um NVR faça uma competição agressiva com o tráfego da empresa e vai ficar lento. Então eles acabam, vou criar uma rede paralela. Minha dúvida é se é nessa rede, porque, por exemplo, você tem as câmeras que têm acesso via internet. Aí você pega essa rede e conecta na internet. De certo modo, através da internet, você acabou conectando as 2 redes. Então você também tem cuidados para fazer mesmo que a rede esteja separada, não é? Sim, mas tu aumenta a dificuldade, né? Dificuldade, é. E uma outra coisa que eu vou falar, assim, tem muita empresa que olha muito para essa questão lógica, não vê a questão física das coisas. A gente poderia considerar que, por exemplo, se eu tenho um rack, esse rack está chaveado? Parece uma pergunta boba, mas às vezes não. Às vezes o rack está com portas abertas lá, né? O meu switch está à vista, de repente não está num rackzinho. Se eu pegar meu notebook, espetar um cabo de rede no meu switch, eu consigo navegar? Né? Tem algum tipo de controle contra o Shadow IT, né? Da pessoa trazer um repetidor lá, um access point da casa dele para burlar a navegação? Então isso é uma coisa simples, mas muitas vezes é negligenciado. Às vezes eu tenho um cabo lá, que é um cabo que conecta a minha rede inteira à vista. Alguém vai lá, pode cortar, pode fazer uma manutenção equivocada, né? Pode gerar um incidente porque as coisas não estão com uma certa proteção, né? Aqui fazendo um comercial, né? Não podemos deixar de fazer, né? Sim, uma coisa que tem sido utilizado cada vez mais são controladores faciais para você acessar o data center. Ótimo. E o próprio rack agora, inclusive a Intelbras, ela acabou de lançar um rack que tem o controlador facial para você não precisar ter chave. E é interessante, porque você realmente aí sabe não só que abriu, mas quem abriu. Ótimo. Né? Muito interessante, né? É uma coisa que hoje não é nem cara e você pode aumentar a rastreabilidade de quem acessa o teu data center. E, Ricardo, a gente como técnico, fica muito amarrado em ferramenta, né? Seja ferramenta de hardware ou de software. Mas vou te dar um exemplo. Um condomínio de luxo, né, contratou segurança e não tinha no processo seletivo dos seguranças, não tinha buscar o histórico penal dessas pessoas. Né? E uma pessoa acabou facilitando o sequestro de um dos moradores, era um condomínio de luxo, né? Porque foi recrutada uma pessoa que fazia parte de uma quadrilha, identificou o comportamento daquele pessoa que seria a vítima, né? Ligou para as pessoas, os atacantes lá, os sequestradores, pegaram essa pessoa porque tinha um segurança envolvido. Então, às vezes, não é tecnologia, às vezes é processo. No processo seletivo, que faz parte da segurança da informação também, não foi levantada essa questão. Você viu a história da troca das etiquetas de mala? Que são todas pessoas que estavam lá dentro e eram conhecidas de todo mundo e fizeram e pronto, né? Exatamente. É uma coisa incrível, né? Muito legal esses pontos, né? E qual que, então, é a sua visão sobre segurança em soluções de câmeras, IP, telefones IP, roteadores e softwares em nuvem? Em quais pontos estão os maiores riscos nessas soluções, né? Porque hoje está dentro do ecossistema, né? Você coloca a tua solução na nuvem, você abre o acesso para a nuvem e coloca os dispositivos. Às vezes tem SBC, às vezes tem o NVR, mas nem sempre, né? Hoje existe um relatório que fala que 95% dos incidentes são causados por uma falha de configuração ou de utilização de usuários, né? Existe aí uma conversa muito forte, muito recorrente que as pessoas são o elo mais fraco, né?
Mas eu discordo um pouco, né? Que as pessoas são elas mais fortes, porque são as pessoas que abrem negócio, são as pessoas que vendem, são as pessoas que entregam, né? O atacante também é uma pessoa, né? Também é uma pessoa que está ali, né? Então, o ponto é, a gente precisa ter método para fazer as coisas, né? Por isso a gente começou o nosso papo aqui falando de ISO, né? E isso tem um porquê, para a gente fazer isso com uma forma segura, ter método de implementação, tá? Então, as pessoas elas precisam ser treinadas, né? A Deserve, ela tem um braço chamado Deserve Academy, no qual a gente pode preparar as pessoas. Então, que, aliás, foi um dos motivos para a gente trazer a Deserve para poder capacitar o nosso canal de uma maneira adequada, né? Então, a gente vai trazer o conteúdo da Deserve, nós estamos discutindo a maneira que vai colocar à disposição de vocês toda essa camada de conhecimento. É uma camada também da cebola, né? Com certeza, com certeza. Importantíssima, né? Importantíssima. E assim, haverão, na nossa parceria, haverão conteúdos já gratuitos, né? Que a gente vai disponibilizar via nossa parceria, via Plantec. Haverão cursos que a pessoa pode comprar por ela. Então, o integrador ele pode terceirizar 100% do serviço direto com a Deserve pode fazer esse serviço. A Deserve pode ensinar, né, com o material gratuito, mas se o integrador quiser dar maior profundidade na formação dele, se realmente um analista de cibersegurança, um pentester, realmente trabalhar com segurança de informação, a gente pode treinar essa pessoa também. Então, tem essa vantagem também. Podemos atuar tanto na formação quanto na entrega do serviço. Muito bem, que bacana, né? E na parte, a gente falou bastante de câmera e telefones IP, né? Na parte de roteadores, você vê muita vulnerabilidade, né? Por exemplo, a Intelbras agora ela trouxe uma nova parceria da H3C. E um dos pontos foi aumentar a segurança dos produtos que ela está oferecendo. Como é que você enxerga isso? Fantástico. A H3C ela vem aumentar o portfólio aí do Brás, que já é bastante amplo, bastante interessante, né? E essa parte de roteadores, ela, como todas as outras, são importantes também. O ponto é, como a gente estava falando antes dessas segurança em camadas, o roteador ele é praticamente a primeira camada. Tem o roteador, tem o faro, tudo passa por ele, né? Então, muitas vezes é o mais visado, né? Seja, de repente, hoje tem ataque chamado de DOS ou DDoS, no qual eu posso inativar aquele equipamento, né? Se aquele equipamento não estiver muito bem configurado, ele pode sucumbir a um ataque desse tipo, ou eu posso, de repente, deixar alguma brecha, e daí, imagina, a primeira degrau da minha segurança já tem alguma brecha, né, posso contaminar todo o restante. Né? Eu posso, de repente, o meu roteador pode ser uma porta de entrada de vulnerabilidade para fora, ou alguém pode usar aquele roteador para uma coisa indevida, né? Pode usar a minha rede, fazer uma VPN via o meu roteador vulnerável. Então, pessoal, roteador não é hub, tá? Exatamente. Porque tem muitas portas, a galera pendura ali, né? É verdade, é verdade. E a nuvem, né? Hoje a gente fala, né, na 3CX e outras plataformas que a gente tem usado, a iCloud da Intelbras e outras, né? Tem cada vez mais soluções na nuvem, né? E às vezes e a nuvem tem suas camadas internas, né? Mas tem algo que o cliente possa fazer para deixar vulnerável? Aí que tá. Existe uma confusão que eu acho que a gente podia sublinhar esse tópico. Existe uma confusão que quando você contrata uma nuvem grande, tipo um AWS, um Azure, né, um Allhost, você está contratando segurança. Não, às vezes tu está, dependendo do produto que tu está contratando infraestrutura. Ele garante que a tua máquina virtual vai estar disponível, que o teu SaaS vai estar funcionando, o teu PaaS, enfim, mas não garante necessariamente segurança se não for explicitamente contratado. Então, às vezes, a pessoa contrata uma máquina virtual na AWS e acha que está segura. Não. Ela tem o quê? Ela tem uma máquina virtual na AWS. Não quer dizer que esteja segura. Então, essa análise de segurança é muito importante ser feita também para players cloud. E o cloud tem um agravante aí, né? Que está de cara para a nuvem, né? Cloud é tudo, né? Exatamente. Então, se por exemplo, existe na AWS um risco muito comum, que é quando no S3 tu cria algum container lá inseguro, aberto para a internet. Então tu salva um monte de arquivo teu lá, tá tudo, não tem autenticação, qualquer pessoa pode ir lá e pegar esse tipo de informação. Tem também, né? Que você pode deixar público, né? Público, exatamente. Então, por quê? Porque existe essa mal entendimento que a nuvem garante segurança. Garante segurança do quê? Da nuvem dela, mas não da tua aplicação. Ela nem conhece a tua aplicação. Pois é. Mas a sua aplicação pode cair. Pode cair. E a tua aplicação pode ter informações na tua aplicação que sejam muito importantes,
para você. Então é importante que a própria empresa garanta que na nuvem também tem algum nível de segurança. Agora, a gente falou bastante, então, de várias coisas, né? Mas uma delas da proteção em camadas, né? E isso se transforma, né, na nossa parceria num serviço de proteção? O que a gente está oferecendo é isso para o nosso cliente? A gente vai oferecer, basicamente, 3 serviços, né? Primeiro, a gente vai poder ajudar todos os nossos integradores na parte de instalação, configuração, setup inicial. Como eu falei, de repente pode trazer a DCEV para fazer essa instalação da sua rede, de repente do 3CX. A gente pode já pensar nessa implementação em boas práticas, pode pensar aí em segurança da informação desde o início. O segundo ponto é na sustentação. A gente está falando aqui num suporte mensalizado. E talvez a vantagem de ter um suporte mensalizado é a receita recorrente para o próprio integrador. O integrador pode vender um contrato de suporte ou de segurança da informação, seja um SOC, seja um NOC, né, mensal, né, ter essa receita mensalizada, mas não só, garantindo que naquele período de contrato tu vai ser responsável pela segurança da informação daquela empresa e não vai ter nenhum tipo de incidente. Esse seria o segundo ponto, né? E o terceiro é, caso aconteça nos clientes aí dos nossos integradores, tem algum problema, a gente pode entrar com a remediação. Tentar remediar o que aconteceu. Exatamente. E devolver ao ponto problema original. Aí depois, obviamente, a gente vai tentar oferecer, para não acontecer de novo, precisamos fazer essas etapas. E a gente pode até sublinhar aquela questão, um quarto item, então, que é a parte de educação também. Daqui a pouco o integrador ele se interessa por se especializar. Então, conta com alguém que já está aí há 13 anos de mercado como a DCERV, a gente pode formar, pode ser parceiro nisso, de repente pode dar o próximo passo, né? Além de integrador, trabalhar com segurança de informação. Do nosso lado, Thiago, o que a gente percebe é o seguinte, a gente precisa criar um ecossistema que ofereça os dispositivos que nós vendemos e as soluções que nós vendemos, mas que a gente sempre tenha à mão a segurança, a cibersegurança. E também a gente precisa agregar serviço, né? O dinheiro atual não está mais na venda de licença, ele está na venda de serviço, de preferência recorrente, né? Então a gente está recebendo vocês aqui com muito, muito carinho, né? Não é só porque a gente é bonzinho, é porque a gente quer oferecer para o nosso canal a possibilidade de ganhos novos em troca de um serviço de qualidade e também dar mais segurança para ele mesmo implementar essas soluções, porque eu tenho certeza, principalmente no começo, que alguns ficam preocupados, né? Que a gente vai ativar uma solução na minha nuvem, na nuvem pública ou no cliente, e se acontecer alguma coisa, o cliente não vai me responsabilizar, né? Então a gente vai dar passos graduais, né? Em toda a parte de conhecimento, toda a parte também. Segundo ponto muito importante, se der alguma coisa errada, a gente tem a quem recorrer. E o terceiro ponto é a gente oferecer os serviços, né, que a DCERV em parceria, né? Isso faz parte do ecossistema do 3CX, da Fanvio, da Intelbras, na parte de redes de qualquer outra solução que a gente faz. Então a gente está aumentando o valor que a gente entrega para o cliente, certo? Certo. Eu queria fazer um adendo nessa tua fala, se me permite. Claro. O custo para ti captar um novo cliente, ele é 5 vezes maior do que tu manter o teu cliente atual. Claro. Né? Então, o integrador ele já tem uma base de clientes. Né? Então, usando o que ele já tem, ele pode rentabilizar muito mais, né? Só usando o que já tem, só conectando a Plantec e a DCERV nessas novas oportunidades que virão uma base de cliente que já existe. Então, é um dinheiro que está à mão, né? Exatamente, né? E uma curiosidade aqui, né? Então, ele vai ter tudo isso sem precisar contratar um funcionário próprio. Exato. Mas se ele quiser se capacitar, por exemplo, ele pode começar, olha, esse cliente eu quero fazer, é um cliente muito importante, ele é muito grande, eu tenho medo que aconteça alguma coisa, eu tenho receio que aconteça alguma coisa, então nós vamos fazer todo o escaneamento da rede, verificar se essa rede está segura, como serviço. Então ele pode oferecer, ele chama a gente, né? Nós vamos colocar em contato com eles, faz esse serviço e isso tem um custo e ele ganha uma comissão para fazer isso. Exato. O cliente gostou tanto que quer fazer um contrato mensal, né, de sustentação dessa operação e quer instalar outros produtos para melhorar essa. Então também existe uma comissão.
E, ao mesmo tempo, ele tem todo um banco de conhecimento à disposição para ir aumentando sua capacitação. Um dia, quem sabe, ele consegue fornecer seus próprios serviços. É isso? É isso. E desde já, o que a gente pode ajudar desde já? Todo projeto que o integrador fizer, ele não precisa ser especialista, ele só precisa levantar a oportunidade. Dizer, olha, tem um novo produto de cibersegurança, né? E nos conecta a DServe com esse cliente e a gente pode fazer uma reunião juntos. Né? Então, a gente garante a total prioridade, né? O atendimento vai ser sempre feito pelo canal. Nós não vamos entrar em contato com ele a não ser que ele solicite. Né? Nós podemos ajudar a desenhar, podemos atuar como pré-venda. Esse projeto pode ser desenhado a 4 mãos. Então, tudo que o integrador precisa fazer é apontar. Olha, eu preciso falar com o cliente X, falem comigo e a gente vai junto. A gente está bastante à disposição a fazer reunião, desenhar isso juntos, fazer call de telefone. De repente, se for alguma coisa na região de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, a gente pode visitar o cliente também. Estamos super abertos. Ótimo. Bom, Thiago, maravilha, né? Acho que ficou bem claro, né, que a cibersegurança não precisa ser um bicho de 7 cabeças, exige cuidados, mas não é um bicho de 7 cabeças para o nosso revendedor, né? Com a parceria certa que nós estamos apresentando para vocês, né? Vira uma extensão natural, né, do negócio desse nosso revendedor. E para fechar o podcast, o nosso Plantec Talk, que título você daria para ele? Plantec, faça mais com menos, né? Ganhe mais dinheiro com o que se tem. Muito bem. Bom, Thiago, eu queria te agradecer muito a participação, acho que foi muito legal, né? Eu fiquei com um pouco de medo uma parte, mas depois eu fiquei mais tranquilo porque você está do nosso lado, né? Muito obrigado pela participação e espero que seja um sucesso todo esse lançamento dessa nova parceria e dessa colaboração que nós estamos fazendo em prol da cibersegurança. Será, estamos comprometidos com isso. Bom, pessoal, é isso, né? Mais um assunto relevante, com gente interessante, aqui no Plantec Talks. Esse foi o episódio 3 da terceira temporada do Plantec Talks. Eu sou o Ricardo Torres e nos vemos por aí.